É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da cúpula do clima, participação do presidente Bolsonaro, perspectivas para a política ambiental do Brasil. Eu converso com o João Paulo Capobianco, que é doutor em ciência ambiental, vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade e ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Capobianco, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar com você aqui, conversando com os espectadores da Gazeta. Bom, e vamos falar do pronunciamento de hoje do presidente Bolsonaro, né, que marcou uma mudança do tom dele em relação à questão ambiental, novos compromissos, inclusive em relação à emissão de gases, em relação a desmatamento. Não é? Na sequência, nós tivemos Ricardo Salles meio que reafirmando esse compromisso. Eu queria saber sua avaliação. Você que há bastante tempo critica a política ambiental do governo, você vê algum sinal de mudança? Olha, Denise, a única coisa que eu vi ali foi o que a gente chama de greenwash, né? Ou seja, você colocar uma série de posicionamentos que dão a impressão de que você está encarando com seriedade a questão ambiental, quando na realidade os seus atos e práticas são totalmente contrários a isso. Acho que ali nós tivemos uma demonstração de um governo acuado, né? Porque eu lembro a todos os nossos telespectadores que 8 meses antes, ou seja, muito pouco tempo, o presidente Bolsonaro esteve na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e disse barbaridades contra tudo e contra todos, inclusive contra a cooperação internacional, contra as mudanças climáticas. Disse que havia tentativa de intervenção internacional no Brasil, ou seja, tudo que ele falou naquela ocasião, ele disse agora. Mas, durante esse mês, inclusive, vários atos do governo foram no sentido contrário, ou seja, ele diz algo para agradar o novo interlocutor, que é o presidente Biden, já que ele não tem mais o Trump para apoiá-lo, mas, na prática, segue o mesmo percurso irresponsável e degradador. Agora, essa mudança conjuntural, Biden sendo presidente dos Estados Unidos, uma posição muito diferente em relação ao meio ambiente e mesmo a conjuntura doméstica, agora enfrentando a CPI da Covid, problemas em relação a vacinas, tudo isso não leva a uma alteração da política internacional que inclui ambiental? Olha, Denise, nós precisamos esperar um bom tempo para ver, né? Os resultados e as práticas recentes, né? Eu não estou falando de questões de ano passado, de início de governo, estou falando de atos praticados há 2 semanas, né? Vão na direção oposta a isso. Por exemplo, o presidente disse que vai garantir o controle e a redução do desmatamento zero e reafirmou um compromisso, que não é dele, é de governos anteriores, de que acabaria com o desmatamento ilegal em 2030. Porém, há 2 semanas, o seu ministro do Meio Ambiente editou uma instrução normativa que determina que o fiscal do IBAMA não pode lavrar uma multa sem ter uma autorização de alguém hierarquicamente superior. Mal comparando, só para o nosso telespectador entender, seria como se um guarda de trânsito, vendo alguém passar no farol vermelho, quase atropelar uma pessoa na faixa de pedestre, ele não pode multar. Ele tem que fazer um relatório, mandar para o superior, para que o superior autorize a emissão da multa. Ou seja, realmente uma atitude para inviabilizar a fiscalização. E também, lembramos todos aqui, que ele demitiu o diretor, aliás, superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Saraiva, justamente porque ele estava liderando a maior apreensão da história do Brasil de madeira ilegal. Então, verifique que é absolutamente incompatível. São atos recentes que vão na contramão daquilo que ele disse hoje, acuado, né, perante o presidente dos Estados Unidos.
Agora, resultados serão cobrados, né? E a gente viu aí nos últimos dias uma mobilização de quase todos os governadores, foram poucas exceções, mandando uma carta a Biden, querendo uma negociação direta, inclusive pensando na preservação, em desmatamento, na condição climática. Nós tivemos artistas também se manifestando e senadores democratas lá nos Estados Unidos falando para Biden não acreditar só em conversa. Então, tem uma pressão geral e esses resultados vão ser cobrados, né? Sim, não há dúvida. Há uma pressão nacional e internacional muito forte. Há um movimento que pressiona o governo por atitudes mais sensatas. Nós tivemos aí, inclusive, setores econômicos importantes se aliando ao movimento ambientalista, inclusive o setor financeiro, os principais bancos brasileiros, os grandes fundos de investimento, indo ao governo explicar que não se trata de uma questão ideológica ou de um desejo de fazer ou não fazer. Se trata de uma necessidade absolutamente inadiável, inexorável, de controlar o desmatamento e reduzir as emissões. Porém, Denise, essas pressões já vêm ocorrendo há muito tempo e o presidente tem ignorado. Eu queria lembrar, inclusive, que hoje, veja bem, hoje, durante a cúpula, enquanto o presidente da República fazia o seu greenwash, aqui no Brasil, o presidente da Câmara, que foi dos deputados, né, que foi apoiado por ele, anunciou que vai colocar em votação dois projetos de lei absolutamente equivocados e que vão retroceder a legislação brasileira há décadas passadas, que é a mudança no licenciamento ambiental para flexibilizar as licenças e a mudança nos processos de regularização fundiária, que nada mais é do que fomentar a grilagem de terras, principalmente na Amazônia. Então, é incrível verificar isso, uma pressão enorme, uma ação muito forte. O único resultado que essa pressão, até o momento, rendeu foi a mudança de postura no discurso do presidente da República. Mas mudanças de fato, nenhuma delas ocorreu até agora e, sinceramente, é difícil acreditar que elas ocorrerão no futuro próximo. Agora, as promessas apresentadas, elas são acessíveis? Dá para cumprir se ocorrerem mudanças de fato? Olha, o presidente hoje fez promessa com o chapéu futuro alheio, né? Quer dizer, ele nem usou o chapéu presente, foi futuro. Por quê? Ele disse o que já era compromisso do Brasil, acabar com o desmatamento ilegal em 2030. Ele reafirmou isso, portanto, não é nada de novo, né? Segundo, ele disse que vai antecipar as metas para a neutralidade de carbono brasileiras de 2060 para 2050. Bom, ele não vai estar lá para ser cobrado, né? Naquilo que ele poderia, de fato, contribuir, que diz respeito à nossa NDC, que são os compromissos de redução de emissões, ele fez um elogio à NDC brasileira apresentada em Paris, que ele sempre criticou muitos governos anteriores, especialmente o governo do PT, que foi que apresentou essa NDC em Paris e foi aprovada depois aqui no Brasil. Ele falou, inclusive, que essa NDC é muito importante porque contém números absolutos, né, compromissos de números de limite máximo de emissão, mas ele mesmo, o governo Bolsonaro, no final do ano passado, apresentou uma mudança na NDC, aumentando o teto de emissões de gases de efeito estufa do Brasil para os anos 2025 e 2030. Então, veja bem, ele vai cumprir? Bom, se ele aumentou o volume de gases que a gente pode emitir, talvez a gente cumpra mesmo, né? E mais, ele deixou de dizer que só no primeiro ano do seu governo, ele aumentou em 9,5% as emissões de gases de efeito estufa, que fez o Brasil retroceder em termos de número de contribuição internacional para 2006. Então, de fato, digamos assim, ele não assumiu nada de relevante que não fosse já compromisso do Brasil, né? E tudo aquilo que ele se propôs a fazer não dependerá dele, porque ele estará fora do governo e, portanto, será cobrado de outro, não dele.
Agora, ele solicitou recursos para facilitar e ter condições de controlar o desmatamento. Né? E em torno disso ocorreu... Ele frustrou muito, né, o seu ministro, porque o seu ministro do Meio Ambiente colocou uma chantagem no ar. Né? Alguns dizem que ele sequestrou a Amazônia e exigiu resgate bilionário. Né? Havia uma expectativa de que o presidente seria muito mais assertivo, né? Muito mais ambicioso, né? No seu pedido de recursos. E ele não foi. Ele foi mais moderado. Disse apenas que os esforços de redução do desmatamento têm que estar associados à melhoria da qualidade de vida das populações na região amazônica, o que todos nós concordamos, e que para isso é necessário a cooperação internacional, com que todos nós concordamos. Agora, essa cooperação internacional, Denise, ela só virá após resultados concretos na redução do desmatamento e, principalmente, né, resultados concretos na defesa das populações indígenas e comunidades tradicionais que estão sofrendo o maior massacre da história recente do Brasil. Só no território Yanomami, nós temos milhares de garimpeiros invadindo com salvo-conduto do governo. Nós estamos assistindo um aumento brutal de invasão e desmatamento em terras indígenas com o respaldo do governo. Então, esses fatos que são absolutamente inquestionáveis, são documentados, são comprovados, eles jogam contra a ambição do ministro do Meio Ambiente de obter bilhões de dólares para o seu projeto, que ninguém sabe qual é, porque defender a Amazônia, de fato, até o momento, ele não fez. Para fecharmos aí em um minuto, vale lembrar que o desmatamento e mesmo as queimadas são acompanhados mês a mês. Exatamente, acompanhados mês a mês e são dados abertos. Essa foi uma conquista da sociedade brasileira importantíssima. Desde 2003, os dados de desmatamento são totalmente abertos, são publicados na internet. Qualquer cidadão de qualquer país do mundo pode acompanhar. Portanto, todo o mundo está muito bem informado. Queria lembrar também, Denise, que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que elabora essas análises, tem uma credibilidade absolutamente enorme junto a instituições de pesquisa internacionais e junto a governos internacionais. Portanto, os dados estão aí, as informações estão acessíveis. Perfeito. Todos estão assistindo um avanço brutal do desmatamento na Amazônia, um avanço brutal da agressão aos direitos humanos de povos indígenas e comunidades tradicionais e, evidentemente, ninguém vai dar dinheiro para continuar esta verdadeira carnificina produzida no Brasil. Bom, João Paulo Capobianco, temos que fechar por aqui. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. João Paulo Capobianco, que é ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Mais uma vez, obrigada. Agora com vocês.